No vídeo de hoje, a gente vai resolver o desafio back-end do PicPay. Então, sem perder tempo, olha o que a gente vai aprender. A gente vai aprender como criar uma API ali com o Spring Boot, como mapear as entidades ali utilizando as annotations do Jakarta Persistence. A gente vai aprender como comunicar a nossa aplicação Spring Boot com o nosso banco de dados MySQL, utilizando ali o Docker. A gente vai aprender como comunicar com uma API externa, utilizando ali o Spring Cloud OpenFang. A gente vai precisar fazer alguns processamentos aqui assíncronos e para isso a gente vai conhecer e aplicar ali o Completable Future. A gente vai precisar validar aqui alguns dados de entrada da nossa API. Para isso a gente vai utilizar aqui o Hibernate Validator. Para poder tratar algumas exceções do projeto, a gente vai utilizar aqui o Controller Advice com a RFC aqui do Problem Details. E para fechar com chave de ouro, a gente ainda vai efetuar alguns logs dentro do projeto, utilizando ali o Log4j. Então é bastante coisa que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje, mas a gente já tem uma lista de tarefas aqui, onde a gente vai fazendo um item de cada vez, para a gente não se perder. Então antes de começar esse vídeo, eu já venho pedir aqui para você deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal, que com isso você vai estar motivando aqui a gente trazer mais vídeos como esse aqui para o canal. Então, sem enrolação, já vamos conhecer aqui a nossa primeira tarefa, que é entender de fato o desafio que a gente vai resolver no vídeo de hoje. Então, o desafio que a gente vai resolver no vídeo de hoje é o desafio do back-end ali do PicPay. Para quem não conhece o PicPay, ele é uma plataforma de pagamentos, e se você quiser dar uma olhada no material original que eles fornecem ali do desafio, eu vou estar deixando aqui no link da descrição. Para o vídeo aqui, eu montei um slide para poder ficar bem mais intuitivo quais são os requisitos e como que a gente precisa resolver. Então, no desafio, a gente vai precisar resolver o PicPay simplificado, que é basicamente uma plataforma de pagamentos, onde vai ser possível depositar e realizar a transferência ali de dinheiro entre os usuários. Nessa plataforma, a gente tem dois tipos de usuários, os usuários comuns e os lojistas. Ambos têm carteiras com dinheiro e realizam transferência ali entre eles. Para a gente poder entender um pouquinho melhor, a gente tem uma lista de requisitos aqui que a gente precisa seguir. Então, vamos conhecer aqui as regras de negócio das entidades que a gente vai ter dentro do projeto. Então, basicamente, para cada usuário, a gente vai precisar ter o nome completo, o CPF ou CNPJ, o e-mail e a senha. O ponto interessante aqui é que o CPF ou CNPJ e o e-mail, ele deve ser único no sistema, então a gente não pode ter ali um cadastro duplicado. Mais uma regra que a gente tem aqui é que os usuários eles podem enviar dinheiro para lojista e entre usuários, porém, os lojistas só podem receber dinheiro, eles não podem realizar transferência para ninguém. Então essa imagem aqui na direita, ela exemplifica bem esse desafio aqui. A gente tem ali a nossa carteira do PicPay, que ela vai ter essa sequência de atributos, o nome completo, o CPF CNPJ, o e-mail, a senha e o saldo dessa carteira, sendo o CPF CNPJ e o e-mail dados únicos ali na nossa base. A partir dessa carteira, a gente tem esses dois tipos de usuário, que é o lojista e o usuário comum. O usuário comum, ele pode receber e transferir, e o lojista, ele só pode receber, ele não pode transferir. Então essas aqui são as regras de negócio ali das nossas entidades. Vamos conhecer agora as regras de negócios ali do fluxo de transferência. Então a gente vai precisar ter um serviço ali que ele precisa ser RESTful, a gente precisa validar se o usuário tem saldo antes de realizar a transferência. Antes de finalizar a transferência ali, a gente vai precisar consultar um serviço autorizador externo. A operação de transferência, ela precisa ser uma transação, ou seja, caso aconteça algum problema nesse meio tempo que a gente está transferindo dinheiro, a gente precisa fazer um rollback e voltar com as informações para o seu estado original. E no recebimento ali do pagamento, o usuário ou o lojista, ele precisa receber uma notificação. O ponto interessante aqui é que esse serviço, que vai fazer a notificação, ele é meio instável e ele pode estar indisponível. Então, se a gente for parar para pensar no fluxo aqui, vai ser mais ou menos esse. A gente vai receber aqui o pedido de transferência, a gente vai precisar validar o tipo da carteira, se é um usuário ou um lojista, a gente vai precisar fazer a validação do saldo, a gente vai consultar o serviço autorizador ali externo, a gente vai fazer a transferência e, por fim, a gente vai enviar a notificação para quem está recebendo de fato esse dinheiro. Então a gente acabou de ver aqui que esse desafio back-end ele vai ser bem interessante porque ele tem várias regras de negócio e diversos fluxos ali que a gente vai conseguir exercitar bastante dentro do nosso projeto. Então vamos para a última regra que a gente tem aqui, agora vai ser um requisito técnico, o nosso endpoint ali de transferência, ele precisa seguir o seguinte contrato. Então basicamente vai ser um post nessa rota aqui /transfer e a gente vai precisar receber esse payload aqui na requisição. Então o value é o valor que a gente está querendo transferir, a gente vai ter o payer, que é o pagador que está fazendo essa transferência, e o payee, que é a pessoa que está recebendo esse valor da transferência. Então, a partir desse contrato, a gente vai precisar aplicar aquelas regras do fluxo que a gente viu ali anteriormente, e com isso fazer a transferência. Então, sem enrolações, já vamos começar o nosso projeto aqui, já vamos começar a codar para a gente colocar a mão na massa. Então, eu já vou voltar lá para minha lista de tarefas, para a gente poder marcar que a gente já entendeu qual é o desafio que a gente vai resolver. O próximo item que a gente tem aqui é iniciar o nosso projeto.
Então eu vou diretamente aqui no site do start.spring.io e eu vou começar um novo projeto. Então eu já deixo marcado como Maven, eu vou deixar a última versão estável aqui do Spring Boot, o group vai ser tech.buildRun, o artifact eu vou chamar de PicPay e vai ser o Java 21. Nas dependências que a gente vai utilizar aqui vai ser o Spring Web, a gente vai estar utilizando o Spring Data JPA, como o banco de dados vai ser um MySQL, a gente precisa aqui do MySQL Driver. Como a gente vai fazer validação na nossa API, a gente vai utilizar aqui o Hibernate Validator, então esse validation aqui. E como a gente vai fazer comunicação externa, a gente também precisa colocar aqui o OpenFang, para a gente poder fazer a comunicação com as outras APIs. Então beleza, depois da gente selecionar todas essas dependências, você pode apertar aqui embaixo em Generate e importar lá dentro do seu projeto. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, aí eu volto. Então beleza, já estou com o projeto aberto aqui dentro do IntelliJ, então a gente pode voltar lá para a lista de tarefas para poder marcar que a gente já concluiu. A próxima tarefa que a gente tem aqui é configurar o nosso banco de dados no Docker. Então para isso eu vou voltar aqui dentro do projeto, eu vou criar uma pasta nova, né? Eu vou chamar aqui de Docker, e eu vou criar um arquivo aqui dentro chamado docker compose.yaml. Aqui dentro a gente vai precisar declarar os serviços, que eu vou chamar aqui de MySQL, e aqui a gente já coloca a nossa própria imagem, que é o MySQL. Então a porta que ele vai utilizar aqui vai ser a 3306, que é a padrão ali do MySQL, então 3306, 3306, e a gente precisa expor essa porta, então eu vou colocar aqui um 3306. Para poder fechar e a gente configurar ali o usuário e senha do nosso banco de dados, a gente precisa declarar algumas variáveis de ambiente. Então aqui vai ser MySQL user, eu posso colocar como admin, vai ser MySQL password, underline password, eu vou colocar aqui como 123, a gente tem o MySQL database, que eu vou colocar aqui como PicPay DB, por exemplo, e a gente tem o MySQL root password, que é a senha ali do usuário root, que eu vou também deixar 123. Então beleza, depois da gente definir aqui a senha do usuário root também, a gente precisa fazer mais uma configuração, que é a configuração dos volumes. Então eu vou colocar aqui uma colinha, onde basicamente ele está definindo um volume aqui embaixo, esse db data, e aqui ele está fazendo um depara com o path lá dentro do nosso Docker. Então beleza, depois que a gente tem isso tudo aqui configurado, a gente pode subir esse nosso banco de dados. Então eu vou abrir aqui o terminal, eu vou nessa nossa pasta do Docker, e eu vou fazer o comando docker compose up. Basicamente isso aqui, ele vai começar a criar ali o nosso banco de dados com essas configurações que a gente tinha passado. Então beleza, parece que o banco de dados aqui subiu. Agora eu vou tentar conectar nesse banco de dados para saber se está tudo certo. Aqui eu vou estar utilizando o Beekeeper, mas se você quiser utilizar aí o MySQL Workbench ou qualquer outro, fica à vontade. Aqui eu já tenho uma conexão salva, onde eu defini aqui localhost com a porta 3306 e o meu usuário e senha é o admin com a senha 123 e o banco de dados eu vou colocar aqui PicPay DB. Eu vou fazer um teste de conexão, parece que deu tudo certo e eu vou conectar nesse nosso banco. Então beleza, parece que o banco de dados ele já está criado, tudo certinho. Então vamos voltar lá para a nossa lista de tarefas para a gente poder dar como concluída essa configuração ali do MySQL aqui no nosso Docker. Por fim, agora a gente precisa configurar a comunicação do nosso projeto Spring Boot com esse banco de dados. Para isso a gente pode vir aqui no projeto, a gente vem nesse arquivo Application Property, que ele fica nesse caminho, né? Então src main resources application property, e aqui dentro a gente vai botar uma sequência de comandos. Aqui eu vou colocar uma colinha para poder a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas basicamente a gente vai entender cada uma dessas configurações. Então essa primeira aqui a gente está dizendo ali para o JPA e para o Hibernate fazer a criação e a atualização das tabelas ali no banco de dados, conforme a gente for mapeando as nossas entidades. Aqui embaixo tem a URL para esse banco de dados, então eu vou trocar aqui para PicPay DB, então ele está indicando que é localhost na porta 3306 e o banco de dados é o PicPay DB. O usuário é admin, a senha é 123, aqueles mesmos valores, né, que a gente colocou aqui no Docker. Aqui embaixo a gente está indicando o driver do MySQL e por fim o showSQL para ele poder printar, né, todas as queries que ele enviar ali para o banco. Então beleza, parece que está tudo certo aqui. Vamos então rodar o nosso projeto para saber se ele vai subir direitinho e se vai dar algum tipo de problema. Então eu venho aqui no Application e eu aperto em Run. O projeto vai começar a subir aqui e beleza, parece que ele subiu tudo certinho. Então vamos voltar lá para a lista de tarefas para a gente poder marcar como concluída essa tarefa aqui de comunicação, né, do Spring Boot com o MySQL. Então vamos seguir para a nossa próxima tarefa aqui, que é sobre a funcionalidade de cadastro ali de wallet, que seriam as carteiras ali dentro do PicPay. O primeiro passo que a gente tem que fazer é mapear as nossas entidades. Então só relembrando, vou voltar aqui para aquele nosso slide, a gente vai ter algumas entidades aqui dentro do projeto.
Então, basicamente, a gente tem a carteira do PicPay, que ela vai ser a nossa entidade, e essa carteira ela vai precisar ter dois tipos, o tipo de usuário e o tipo de lojista. Então, a gente vai basicamente mapear essa entidade aqui lá dentro do nosso projeto. Então, bora lá, vamos abrir o projeto aqui e vamos começar a escrever código, né? Então, eu vou parar aqui essa execução e eu vou começar a criar aqui mais um pacote. Eu vou chamar o pacote de Entity e aqui dentro eu vou definir uma entity chamada Wallet, que vai ser aquela carteira nossa ali do PicPay. Então a nossa wallet aqui, ela vai ser uma entity e ela vai ter um table, né? E eu vou definir aqui o nome dessa tabela, vai ser tb wallet. Beleza, agora vamos começar a definir os campos aqui, que seria um private long ID, que vai ser o identificador dessa nossa carteira, né? Então eu vou colocar aqui um @id. Eu também vou colocar a annotation generated value para a gente colocar uma estratégia aqui como identity para ele poder ir fazendo um auto incremento ali nesse identificador. Depois a gente vai precisar do nome completo, né? Eu vou colocar aqui full name. Só relembrando, né? A gente precisa do nome completo. Depois a gente vai precisar do CPF CNPJ. Então eu vou declarar aqui CPF CNPJ. Mais um campo aqui, que ele vai ser o e-mail. Então private string e-mail. Mais um campo aqui, que vai ser a senha, né? Então eu vou deixar como password. E por fim a gente precisa de mais um campo ali, que é o saldo. Eu vou chamar o saldo aqui, eu vou utilizar, né, o Big Decimal, que é a maneira recomendada ali para a gente poder armazenar valores monetários aqui dentro do Java. E o nome do campo aqui eu vou chamar de balance para poder ser o saldo ali dessa nossa carteira. Então beleza, a gente está com os campos mapeados, mas se a gente se atentar ali ao requisito, a gente precisa mapear mais alguns. A gente precisa mapear o tipo dessa carteira, se é uma carteira de um usuário comum ou se é uma carteira ali de um lojista. Para isso, eu vou criar mais uma entidade aqui para a gente poder normalizar esse nosso banco de dados, que vai ser o Wallet Type. Esse Wallet Type aqui eu vou definir como uma entity e vai ser também uma table, que eu vou colocar o name aqui como tb Wallet Type. Ele vai ter um campo principal, né, que vai ser o ID. Eu vou deixar aqui como ID, Generated Value, Strategy Identity, e eu vou colocar um campo como string, como description, para ser a descrição ali do nosso tipo de carteira. Então beleza, para a gente poder fechar essa entidade aqui, eu vou criar um construtor vazio e eu vou criar também os getters e setters para o JPA conseguir interagir com essa nossa entity aqui. Então voltando lá para a entity wallet, agora a gente precisa definir o wallet type. Então vai ser o wallet type e aqui a gente já pode definir também o seu relacionamento. Então vai ser um many to one, então vários wallet type vão estar relacionados a somente a uma carteira. E aqui a gente coloca também a coluna join column para poder indicar qual vai ser a coluna, né, que ele vai fazer o join nessa nossa tabela. O nome aqui eu vou colocar como wallet type ID. Então beleza, jogar esse campo aqui para baixo. Show de bola, a gente já tem ali o tipo da carteira cadastrado. Mas um ponto que a gente tem que se atentar é que o campo de e-mail e o campo de CPF CNPJ, ele é um campo único nessa nossa tabela. Então a gente tem que criar aqui uma coluna e indicar como unique true. Dessa forma aqui, o JPA ele vai criar um índice indicando que esse campo ele deve ser único dentro dessa tabela. Então a gente coloca esse unique true aqui tanto para e-mail quanto CPF CNPJ e com isso o próprio banco de dados ele não vai permitir uma inserção duplicada nessa tabela. Então beleza, só para a gente seguir aqui um padrãozinho que eu gosto de fazer é deixar explícito aqui o nome da coluna para o banco de dados. Então eu vou colocar esse atributo name e eu vou deixar aqui como CPF CNPJ. Vou botar mais um column aqui, vou deixar o nome como full name e separado ali. O e-mail eu vou deixar como e-mail. Aqui embaixo a password vai ser o name como password. E aqui o balance vai ser um column name balance. O balance, né, que vai ser o saldo ali, a gente já poderia até deixar ele inicializado aqui como 0, para não dar nenhum problema de talvez esse valor estar nulo. Beleza, com esses campos aqui mapeados, vamos criar aqui o construtor vazio, né, dessa nossa entidade. Então vou fazer essa criação e depois a gente cria aqui os getters e setters para o JPA conseguir interagir aqui com essa nossa entity. Beleza, com as entidades mapeadas aqui, vamos rodar o projeto novamente para a gente saber se o JPA vai conseguir criar essas tabelas ou se tem algum problema aqui nesse nosso mapeamento. Já vendo aqui pelos logs, parece que ele conseguiu fazer a criação das duas tabelas ali direitinho, então ele mandou 2 create tables e alguns alter table ali para poder adicionar esses nossos índices e essas constraints. Para a gente poder validar que está tudo certo, eu vou vir aqui no meu client, eu vou dar um refresh e eu já tenho ali as duas tabelas mapeadas no banco de dados. Então eu tenho a tabela de wallet, eu também tenho a tabela ali de wallet type. Então beleza, vamos voltar lá para a nossa lista de tarefas para a gente poder marcar aqui como concluída
o mapeamento, né, das entidades ali no banco de dados. O próximo item que a gente tem aqui na nossa lista de tarefas é fazer a inicialização do wallet type no banco de dados. Então, como a gente viu, esse wallet type aqui, ele vai ser um enum, então a gente vai ter dois tipos ali de carteiras, e a gente precisa já deixar isso inicializado ali no banco de dados. Então, como que a gente vai fazer essa inicialização ali dentro da aplicação? Eu vou vir aqui dentro do projeto, eu vou entrar dentro da nossa entity aqui, wallet type, e aqui no final eu vou criar um enum, eu vou chamar ele de enum, ou você poderia colocar qualquer um outro valor, e eu vou colocar todos os possíveis valores desse meu wallet type. Então aqui, eu vou primeiro mapear os campos, né? Vou colocar um private long ID e um private string description. E aqui dentro eu vou colocar dois campos, que seria o user, que é o usuário comum ali da nossa carteira, e o outro tipo, que seria o lojista. Então eu vou colocar aqui merchant. Então esses dois caras aqui, a gente vai inicializar o seu ID com 1, e depois eu coloco a descrição como user. Aqui embaixo o merchant vai ser o ID como 2, e a sua descrição aqui vai ser merchant. Depois disso aqui você pode colocar um ponto e vírgula, e ele está dando um erro aqui porque a gente precisa inicializar um construtor. Então a gente inicializa aqui utilizando o alt insert para poder gerar esse construtor aqui de uma forma mais rápida. E beleza, a gente tem aqui o enum do nosso wallet type já cadastrado. O que eu vou fazer aqui no final para poder facilitar durante todo o projeto é criar mais um método. Eu vou deixar aqui como public, ele vai retornar um wallet type e eu vou deixar o método como get. Então quando alguém chamar esse get aqui dessa int, a gente vai retornar um novo wallet type e a gente vai passar aqui o ID e o description. Esses caras aqui, eu vou criar um construtor aqui em cima. Então esse wallet type, ele vai ter o construtor vazio e o preenchido, e caso ele queira saber quais são os possíveis valores dessa tabela aqui, que é basicamente um enum ali dentro do banco de dados, ele consegue interagir com esse enum, que já vai estar tudo redondinho. Então beleza, com esse enum aqui cadastrado, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais um pacote aqui dentro do projeto, chamado config, e eu vou chamar ele de data loader. Então vai ser um data loader, só para poder facilitar aqui os nossos testes, né? Eu vou deixar ele como configuration e eu vou implementar aqui o command line runner. O command line runner, ele vai executar assim que o projeto inicializar. Então, assim que o nosso projeto subir, ele vai executar esse método aqui dentro da nossa aplicação. Então, o que eu quero que ele faça quando o projeto inicialize é inserir ali os wallet type na base. Então, eu vou criar aqui os repositories, né, das nossas entities. Então, repository. Eu vou criar aqui o wallet type repository, que vai ser uma interface, e ele vai estender o JPA repository. E eu posso passar aqui o wallet type e o ID, que é um long. Eu já vou deixar criado também para a gente não esquecer o wallet repository. Então ele também vai estender o JPA repository, que vai ser aqui o wallet, e vai ser um long também, que é o seu ID. Então lá dentro do nosso data loader, eu vou injetar aqui aquele wallet type repository. Então wallet type repository, eu vou injetar aqui via construtor, e aqui quando o projeto inicializar, o que a gente vai fazer? A partir da entity, eu vou chamar aquele nosso enum, e eu vou pegar todos os valores desse nosso enum. Depois disso aqui, eu vou transformar isso aqui para string, então eu vou fazer um array string aqui, e eu vou fazer aqui um for each. Então para cada wallet type que eu tiver aqui, eu vou chamar o wallet type repository, e eu vou mandar um save, passando aqui o meu wallet type.get, que é aquele método que a gente implementou, que ele transforma o enum numa entidade. Então dessa forma aqui, quando o projeto inicializar, ele já vai preencher aquela nossa tabela, né, de wallet type com esses enumerados aqui que a gente já definiu. Então eu vou rodar aqui o projeto para saber se ele está preenchendo. É bom a gente saber que antes a tabela de wallet type estava vazia, e depois disso aqui a gente já consegue ver que ele já fez alguns inserts ali no banco de dados, e eu vou voltar aqui e vou fazer mais uma query. Então quando eu busquei no banco, eu já consigo ver aqui que o tipo de carteira do tipo user e lojista já está cadastrado certinho na base. Então dessa forma aqui, nossa base já começa a ficar mais normalizada para a gente seguir aqui o desafio. Então vamos voltar lá para a lista de tarefas para a gente entender qual é o próximo passo aqui que a gente vai precisar fazer. O próximo passo aqui de fato é a gente fazer a funcionalidade de cadastro de carteira. Então vamos criar lá dentro do projeto essa funcionalidade. Então eu vou parar aqui o projeto. Eu vou criar primeiramente uma controller, né, para a gente receber ali a requisição do cadastro de carteira, né. Então vai ser uma controller wallet controller, vai ser uma REST controller. Eu vou passar aqui como injeção de dependência, né.
eu já vou criar uma service aqui. Então vai ser service wallet service. Beleza. Então vai ser private final wallet service. A gente já faz a injeção aqui. E a rota para poder fazer o cadastro de uma carteira vai ser um post mapping. E a gente chama aqui a rota de /wallets, para a gente poder fazer a criação dessa carteira. Então vai ser um public response entity. Eu posso até retornar a própria wallet aqui, se a gente quiser. Eu deixo aqui como create wallet. Dessa forma aqui, agora a gente precisa receber um parâmetro no body da requisição com os dados cadastrais ali da carteira. Então eu já vou colocar aqui um request body e a gente já cria um DTO para a gente poder receber esses dados da requisição. Então eu vou deixar aqui como create wallet DTO, que vai ser um record. Então esse nosso record, ele vai precisar de todos os dados que a carteira precisa. Então, se a gente olhar lá dentro da nossa entity, a entity aqui de wallet, ela precisa do full name, CPF, CNPJ. Então já vamos fazendo aqui. Vai ser full name, string, CPF, CNPJ, string, e-mail, o password, né? String password. E por fim aqui a gente precisa do wallet type. O balance e o ID são campos aqui que a gente não precisa que o usuário passe para poder fazer essa criação. Esses valores vão ser gerados automaticamente pelo nosso back-end. Então por isso que a gente não inclui eles ali dentro do nosso DTO. Então vamos colocar aqui também o nosso wallet type enum para a gente receber aqui o wallet type. Beleza, depois que a gente tem o nosso DTO, já é bom a gente fazer aqui uma conversão para nossa ent, que a gente vai precisar gravar, transformar, né, esse DTO para ent, para depois salvar lá dentro do banco. Então aqui dentro eu vou criar mais um método, que vai ser um public wallet, para ele poder retornar a carteira. Eu vou deixar aqui como toWallet. Então esse cara aqui, ele vai retornar uma wallet. Ele vai se converter, né, de DTO para uma wallet. Então eu vou criar lá dentro da entidade wallet mais um construtor, recebendo só esses dados que a gente precisa. Então full name, CPF, CNPJ, e-mail, password e o wallet type. Então a gente vai receber esses caras aqui. E beleza, agora a gente vai popular. Então full name, CPF, CNPJ, password, ou melhor, e-mail, né? Password. E por fim, o wallet type. E aqui a gente pode fazer um get para ele poder fazer essa conversão do enum para int. Beleza, vamos voltar lá para nossa controller. Então a gente já coloca aqui um create wallet DTO, que vai ser o nosso DTO aqui. E aqui dentro a gente vai chamar a nossa service. Então vai ser uma wallet service create wallet. E a gente pode passar aqui o nosso DTO lá para nossa service. Então eu já vou mandar ele criar um método lá dentro. E aqui eu já vou deixar ele retornar também a nossa int, né? Wallet. Beleza. E aqui dentro a gente vai precisar do nosso repository. Então wallet repository. E a gente coloca a annotation aqui em cima também para a gente não esquecer, do @service. Então a gente já tem o repository do nosso wallet, a gente já tem o nosso DTO. Então para a gente poder gravar isso aqui no banco, a gente vai precisar fazer um wallet repository.save passando nosso DTO to wallet. Então ele vai converter o DTO para nossa entity e ele vai gravar ali dentro do banco de dados. Depois disso aqui, a gente já pode dar um return para ele retornar a nossa entity. E lá dentro da controller, a gente já pega aqui a nossa wallet, né, que foi retornada, e a gente dá um return response entity.ok, e eu posso passar aqui a minha wallet. Então dessa forma aqui, a gente está recebendo o request com esses parâmetros, a gente está passando lá dentro para a nossa service, e a service está chamando o repository para poder fazer a criação desse dado lá na base. Depois disso, a gente volta para a controller com o resultado que foi gravado na base, e a gente retorna aqui na nossa API. Um ponto aqui que a gente não fez e a gente vai precisar fazer é que se a gente olhar lá no desafio, a gente tem uma regra. O CPF e o CNPJ e o e-mail, eles são campos únicos ali dentro da nossa base. E como no vídeo de hoje a gente quer tratar as respostas ali que a gente dá na nossa API, vai ser importante a gente fazer essa validação aqui na mão. Então o que a gente vai precisar fazer aqui para esse código ficar um pouquinho mais legal? A gente volta aqui para dentro do projeto. Na nossa service, a gente vai precisar fazer uma consulta na base. Então eu vou fazer um find e eu vou precisar procurar pelo CPF CNPJ ou por e-mail. Se existir, eu vou precisar retornar um erro ali na nossa API, indicando que esses dados já existem. Então a gente vai colocar aqui um find by CPF CNPJ, que é o nome do nosso campo ali dentro da entity,
or e-mail. Então aqui o JPA ele vai fazer uma implementação para procurar na base por CPF, CNPJ ou e-mail. Se existir, ele vai retornar aqui para a gente. Então vamos passar os campos aqui na ordem. Então o CPF, CNPJ e o e-mail. E a gente faz um alt insert aqui para ele poder fazer a criação desse método lá dentro do nosso repository. Aqui dentro o retorno ele vai ser um optional de wallet. E aqui depois a gente pode colocar como CPF, CNPJ e ali já está como e-mail. Só vou importar aqui o optional, né? Opa. Deixa eu dar um import class, Java util optional. Beleza. Então esse cara aqui, ele vai retornar se essa wallet existe ou não. Então eu vou chamar aqui de walletDB, por exemplo. Então só para recapitular aqui, esse nosso repository, ele vai fazer uma implementação procurando pelo campo chamado CPF ou CNPJ, ou ele vai buscar ali pelo e-mail. Se existir algum registro com esse CPF, CNPJ ou e-mail, ele vai retornar aqui pra gente. O importante é que esse campo que a gente passa aqui e esse campo que a gente passa aqui tem que ser o mesmo nome que tiver lá dentro da nossa int. Então a gente vê aqui ó, que está CPF CNPJ e aqui ele está e-mail. Com isso, o JPA ele vai conseguir se resolver ali para poder fazer essa query de busca. Então se você colocou um nome diferente, se atente aqui também para poder alterar. Então beleza, vamos voltar para nossa service. Então a gente já vai ter aqui o nosso optional de retorno. Então o que a gente pode fazer é que se existir, então isPresent, a gente vai retornar um erro aqui na nossa API. Então, para a gente poder retornar um erro aqui na nossa API, a gente vai criar uma exception bem especial aqui para o nosso projeto. Então, aqui na esquerda, eu vou criar mais um pacote chamado exception, e todas as exceptions aqui do meu projeto, elas vão herdar de uma exception principal, que eu vou chamar de PicPay Exception. Essa PicPay Exception, eu vou estender aqui da Runtime Exception, e eu vou implementar um método aqui que vai ser padrão para todas as exceções. Então vai ser o método public problem detail, que vai ser como a gente vai retornar esse dado ali para a nossa API. Aqui a gente está utilizando o RFC problem detail ali que o Spring já implementa. Se você não conhece, esse RFC, ele basicamente padroniza ali como que a gente tem que retornar esses padrões de erro nas APIs. Então se você quiser depois dar uma olhada, esse RFC é bem completo, ele consegue te dar todos os detalhes de por que a gente utiliza esse padrão. Então voltando lá para a gente poder fazer a implementação, essa nossa exception ela vai retornar um problem detail e eu vou chamar aqui de toProblemDetail. Então essa exception ela vai se converter para um problem detail. Então vai ser um var pb e eu vou chamar aqui problemDetail.forStatus e eu vou colocar aqui um status de erro interno. Então eu vou retornar como erro 500. Eu já vou dar um return aqui pb e aqui dentro eu vou colocar um título como PicPay internal server error. Então a nossa exception padrão, que todas as nossas outras exceções vão precisar estender, ela vai retornar essa mensagem aqui como padrão se ninguém alterar. Como agora a gente quer criar uma exceção customizada para esse nosso fluxo, onde um dado já existe na base, a gente vai criar mais uma exception aqui na nossa esquerda. Então eu vou chamar de customer data already exist exception. Ficou um pouco grande, mas eu acho que faz sentido aqui em questão de nome, né? Ou melhor, poderia até ser um wallet data, né? Então, wallet already exist vai ser uma class. E essa exception aqui, ela vai estender do PicPay exception. Então, quando eu estiver aqui dentro, eu vou fazer um alt insert aqui para poder dar um override naquele método toProblemDetail. Então, aqui dentro, essa minha exceção vai conseguir se converter, ou melhor, sobrescrever, né, a conversão ali da exception principal do PicPay para essa aqui que vai ser algo bem específico. Então, quando um dado já existir na base, por exemplo, a gente vai precisar retornar um status code de 422, que é um Unprocessable Entity, que é um status code que a gente costuma retornar ali para regra de negócio. Então, o status aqui, ele vai ser um Unprocessable Entity, e eu já vou dar um return aqui, esse pb, e o que eu poderia fazer é colocar um título aqui diferente nesse problem detail. Então, eu vou colocar como customer, ou melhor, wallet data already exist. E o detalhe dessa exceção, então o setDetail aqui, a gente pode receber como parâmetro algo customizado dessa exception. Então eu vou criar um construtor aqui, que ela vai receber um campo que a gente vai colocar dentro desse string, que vai ser o detail. Então ele vai ser um string detail, que a gente seta aqui. Então dessa forma, quem for jogar essa exceção, passa esse detalhe, e esse detalhe depois ele vai retornar lá na ponta na nossa API. Então olha só como é que vai ficar isso aqui. Dentro da nossa Wallet Service,
Agora a gente pode jogar uma nova exception. Então, wallet, data, already exists exception. E a gente pode botar CPF CNPJ or email already exists. Então, dessa forma aqui, o nosso projeto vai estar jogando a exceção. E o Spring ele vai pegar nessa exceção aqui. E depois a gente vai converter para problem detail. Antes da gente testar isso aqui, só precisa fazer mais uma implementação. É vir aqui no nosso pacote de controller e a gente vai criar o nosso exception handler. Então eu vou criar aqui um REST exception handler. Eu vou colocar ele aqui como REST controller advice. E aqui dentro a gente vai colocar uma annotation exception handler para exception ali do PicPay. Então vai ser um PicPay exception.class. E aqui a gente vai retornar um problem detail e vai ser um handle PicPay exception. Aqui a gente vai receber como parâmetro o PicPay exception e para retornar a gente vai fazer um e.toProblemDetail. Então dessa forma a gente vai capturar a exceção e a gente vai converter em problem detail e depois o Spring ele vai se encarregar ali de converter isso aqui para o response ali da nossa API. Então bora testar isso aqui para ver se tudo está funcionando. Eu vou rodar o projeto e já a gente já vai ali no nosso HTTP client para poder testar. Então beleza, o projeto subiu aqui. Então eu vou abrir o meu HTTP client, que eu uso o Bruno, mas se você utiliza ali o Postman ou o Insomnia, fica à vontade. Eu prefiro esse aqui porque ele é mais simples, né, e funciona numa boa. Então aqui dentro eu vou vir aqui e vou criar mais um request, que eu vou chamar de create wallet. Esse create wallet aqui ele vai ser um post, e ele vai ser ali para nossa rota http://localhost 8080/wallets. Então, essa requisição aqui, a gente vai ter um body, um JSON, que eu vou passar aquelas informações principais, que é o full name. Vamos ver quais são os outros campos. Ele era o full name. Olhando aqui no nosso DTO, né? A gente tem o CPF CNPJ. Então, CPF CNPJ. Depois eu preencho, né? Depois a gente tem o e-mail. Depois a gente tem o password, né? Então, password. E por fim a gente tem ali o wallet type. Que ele também vai ser um valor aqui que a gente vai receber. Então, beleza. Pra gente preencher aqui, o full name eu vou colocar como Bruno, por exemplo. O CPF CNPJ. Por enquanto a gente não vai fazer uma validação aqui nem do CPF CNPJ e nem da senha. Eu não vou fazer essa conversão aqui nesse vídeo. Mas a gente pode botar um exemplo aqui como 123. Aí fica até um desafio se você quiser fazer. É uma implementação bem legal, mas dá uma modificada bastante ali no código. O e-mail aqui eu vou colocar como bruno@buildrun.tech. A senha eu vou deixar como 123 também. E o meu wallet type eu vou deixar como user. Eu vou mandar esse request aqui e parece que ele já fez a criação do meu usuário lá dentro da base. Então se eu for fazer uma query aqui na tabela de wallet, a gente já consegue ver que eu estou cadastrado com o ID 1 e já está tudo certinho ali, fazendo relacionamento, né, com aquele wallet type ID, que é da tabela de wallet type, que ele caiu exatamente ali com o user. Então beleza, esse meu primeiro request, como não tinha nada cadastrado na base, ele funcionou. Se eu mandar novamente o mesmo request, ele vai precisar me retornar um erro aqui, indicando que essa informação, essa wallet já existe. Então aqui a gente já consegue ver o problem detail funcionando na prática. O Spring ele fez a conversão, a gente consegue ver aqui que aquele texto que a gente colocou no campo title já aparece aqui, wallet data already exists, o status code aqui já apareceu como 422, e ele já muda também o status no HTTP, que também está aqui como 422, e o detail, que é aquele texto customizado que a gente passou, ele já colocou aqui também. Os outros campos já são meio que padrões ali do problem details, mas a gente poderia alterar caso a gente quisesse. Então só para relembrar aqui, caso tenha ficado alguma confusão, lá dentro do código, na nossa service, a gente viu que se existir na base, a gente ia jogar essa exception. Essa exception, ela implementou esse método aqui, toProblemDetail, fazendo aqui um forStatus para o 422, e aqui embaixo a gente definiu o title e o detail, e lá dentro do nosso exception handler, a gente fez um catch para o PicPay exception, e a gente converteu de exception para problem detail. Então dessa forma, o Spring está gerenciando aqui as nossas exceptions numa boa. O legal disso aqui é que a gente pode criar várias exceptions e a gente não vai precisar mexer mais nesse exception handler. Tudo isso já vai ser feito por essa conversão aqui através desse método toProblemDetail. Então beleza, vamos voltar lá para nossa lista de tarefas para a gente ver o que a gente precisa fazer agora na sequência. Então a gente já criou a funcionalidade aqui de cadastro de wallet, a gente validou que os dados são únicos ali na base e a gente fez essa inserção.
então vou marcar aqui como concluído. A gente fez o tratamento de exceções ali com o Problem Details e o Exception Handler, então eu vou deixar aqui como marcado OK, mas a gente ainda não fez a validação dos dados de entrada. Então, por exemplo, se algum usuário for chamar essa API e não passar algum campo, por exemplo, tirar ali o nome completo, a gente pode tomar alguns erros na base. Então, por exemplo, eu vou tirar todos os campos aqui e a gente vai tomar um erro 500. Então, para a gente evitar que isso aqui aconteça, a gente vai fazer essa implementação aqui agora. Então, para a gente poder fazer essa validação ali dos campos que são obrigatórios, aqui dentro do nosso projeto, na nossa controller, dentro do nosso DTO, a gente pode utilizar algumas constraints bem legais. Então, a gente tem algumas anotações aqui, por exemplo, not blank, onde ele vai validar se o texto ele não está vazio, né? Então, se você está mandando um texto nulo, não está mandando campo, ou está mandando campo, mas ele está sem nenhum conteúdo dentro, essa annotation not blank ela faz essa validação para a gente. O CPF e CNPJ eu vou deixar como campo obrigatório também, então eu vou deixar como not blank. O e-mail eu também vou deixar como not blank, que são todos os campos obrigatórios, a senha também. E o wallet type aqui eu vou deixar como not null, porque esse wallet type ele não é uma string, então para ele ser um campo obrigatório ele não pode estar nulo, porque a conversão ali da string que vem no JSON para ser numerado o próprio Spring já faz. Então esse campo aqui ele não pode vir nulo. Então beleza, depois que a gente define essas anotações aqui de validação, a gente precisa ir na nossa controller e colocar essa outra annotation aqui, @valid. Dessa forma aqui a gente está indicando que esse parâmetro ele precisa ser validado. Beleza, vamos rodar aqui o projeto novamente, eu vou dar um restart para a gente ver o que vai acontecer só da gente incluir essas anotações ali. Então beleza, o projeto subiu. Então se eu voltar lá dentro do meu HTTP Client e tirar todos esses campos e mandar requisição, agora ele está me dando um bad request, só que esse erro aqui ele não está dizendo muita coisa. Ele basicamente está falando, cara, o teu request está errado, mas ele não está dizendo o que está errado. Então para a gente resolver isso aqui, a gente vai fazer uma implementação bem legal lá dentro do nosso Exception Handler. Então voltando aqui para dentro do projeto, quando a gente fez aquele request, se a gente for dar uma olhada aqui no log, a gente consegue ver ó, que ele deu essa exception aqui, method argument not valid exception. Essa exceção costuma dar quando a gente tem esses problemas de validação ali de input. Para a gente resolver isso aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou parar aqui esse projeto e a gente vai lá dentro do nosso exception handler. Então eu vou abrir ele aqui e a gente vai fazer um exception handler para exatamente aquela exception. Então seria aqui method argument not valid exception. Aqui eu vou deixar como public, também vou retornar aqui um problem detail, então problem detail, que eu vou deixar como handle e eu vou copiar esse nome aqui. Beleza, então a gente vai receber essa exceção aqui como parâmetro e a gente vai precisar converter no final das contas ali para um problem detail. Eu vou deixar aqui como null só para ele parar de reclamar. Então a lógica que a gente vai precisar fazer aqui dentro vai ser a seguinte. Para a gente poder entender como essa exception ela vem preenchida, para a gente poder fazer essas conversões, eu vou fazer o seguinte experimento aqui com você. Eu vou rodar essa aplicação aqui no modo debug e eu vou deixar um breakpoint ali dentro do nosso exception handler. Então assim que o nosso projeto subir, o que a gente vai fazer? Eu vou mandar um request aqui na nossa controller e eu vou tirar todos os campos. Eu vou mandar esse request aqui e o meu breakpoint já vai me chamar aqui no exception handler. Quando a gente estiver aqui, eu consigo dar um evaluate dentro dessa nossa exceção. Então eu estou apertando aqui Alt F8 para ele poder aparecer essa telinha. E se eu apertar aqui evaluate, eu vou conseguir ter detalhes dessa exceção. Então aqui dentro dela, a gente consegue pegar uma lista de erros. Então ele tem esse campo aqui, ó, get field errors. Isso aqui, ele vai me retornar um array, uma lista ali, trazendo as informações do que não veio preenchido e o que está errado nessa requisição. Então, por exemplo, aqui ele trouxe 5 itens dentro dessa lista e ele está indicando, por exemplo, o nome do field aqui, então wallet type, e aqui ele manda a mensagem, must not be null. Então ele está dando o campo, que está errado, e a razão porque tem um erro ali nessa requisição. Então a gente consegue ver desse item, por exemplo, desse outro aqui, ó, o e-mail, ele também não pode ser vazio. Então a gente já consegue entender que a exception, ela traz essas informações pra gente. O nosso trabalho aqui dentro do nosso exception handler é traduzir tudo isso que está dentro da exception para um retorno ali HTTP. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou parar isso tudo aqui e a gente vai fazer uma implementação aqui bem legal. Então aqui dentro do nosso handle, eu vou criar um field errors, que vai ser um e.getFieldErrors. Eu vou fazer um string em cima desse cara aqui e eu vou fazer uma conversão.
Então, para cada item dentro desse field erro aqui, eu vou criar um record aqui privado, então vai ser um private record, eu vou colocar como invalid param, que ele vai ser o string field name e mais um string aqui, que vai ser reason, por exemplo. Então esse cara aqui, eu vou fazer um new invalid param, que ele vai retornar o f.getField e o f.getDefaultMessage. Depois disso aqui, eu posso coletar isso para uma lista, e eu já tenho ali uma lista dos campos com erro. Então só vou ajustar aqui que está dando uma falha aqui embaixo no record, a gente tem que na real abrir e fechar chaves, eu vou mudar isso aqui para name. Então a gente já tem aqui uma lista de field errors. Para a gente retornar na API, eu vou criar um problem details aqui. Então, como é um problema na requisição, vai ser um problem detail for status, que eu vou deixar aqui como http status bad request. Então, aqui dentro, com o problem details, a gente vai precisar customizar os seus atributos. Então, a gente pode fazer um set title aqui, indicando um título, que eu vou até copiar um texto que fica até dentro da própria RFC aqui do problem details. Então, por exemplo, ele dá aqui, ó, your request parameters didn't validate. Então, a gente vai mandar esse texto aqui e depois falta o y, né? E depois a gente vai colocar uma propriedade customizada aqui no final. Então, set property. E eu vou colocar com esse mesmo nome aqui, ó, invalid params. Então, vai ser isso aqui. E o valor dessa propriedade customizada vai ser ali o field errors. Então, dessa forma aqui, a gente está criando um problem detail a partir dessa nossa exception. E dessa forma, o nosso response ali na API ele já vai vir mais completo. Então, eu vou rodar esse projeto aqui novamente. Só lembrando, né? Antes a gente estava recebendo um response sem detalhe nenhum, indicando ali quais campos estavam falhando e tudo mais. Só ver se o projeto subiu, beleza, subiu aqui certinho. Se eu mandar um novo request agora, ele já está me retornando aqui, indicando tudo que está falhando dentro da nossa requisição. Então já está indicando ali que é um bad request, que os parâmetros não foram validados ali, não estavam corretos. E ele vai dando uma dica aqui de todos os campos que não vieram na requisição. Então dessa forma aqui, a nossa API já está bem mais robusta para poder validar qualquer tipo de parâmetro que venha para aqui na nossa API. Então beleza, vou voltar com os campos aqui que eram obrigatórios e eu vou criar mais um usuário. Eu vou chamar aqui de João, por exemplo, e eu vou colocar um outro CPF CNPJ que vai ser o 456 e que vai ser João. E beleza, ele também vai ser um user ali. Então, passando a informação correta, a gente já tem mais um usuário criado. Só para poder fechar, eu vou criar agora a Maria aqui, que vai ser um 789, vai ser Maria, e ela vai ser um merchant, que ela vai ser uma lojista ali no caso. Então, mandando esse request, a gente já tem a criação certinha ali dentro da nossa base. Beleza, com isso aqui pronto, a gente pode voltar lá para nossa listinha e a gente marcar que a gente já fechou a validação dos dados, a gente já ajustou ali o tratamento de erros, e a gente já acabou de testar a nossa API. Aí só para dar uma validada no banco aqui, a nossa tabela de wallet tinha um registro só, e fazendo mais uma query, agora a gente já tem 3 registros ali dentro da tabela. Então beleza, o projeto aqui ele tá ficando mais completo, ele tá ficando interessante. Então se você tá gostando do vídeo até aqui, eu peço por favor para você deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal, porque dessa forma você apoia a gente a trazer mais vídeos como esse aqui. Então seguindo ali para nossa lista, a nossa próxima funcionalidade, a principal aqui do desafio, é fazer a transferência. Então, para isso, vamos mapear aqui a nossa entidade Transaction. Então, só para te relembrar, voltando ali naquele nosso diagrama, né, que a gente viu no começo do vídeo, o fluxo da transferência ele vai ser aqui o seguinte. A gente vai precisar receber o pedido ali da transferência, a gente vai precisar validar o tipo da carteira, se é lojista ou um usuário comum, validar o saldo, consultar o autorizador externo, fazer a transferência e, por fim, a gente vai mandar a notificação ali de recebimento. Então, antes da gente fazer isso tudo, vamos criar essa nossa entidade de transação. Se você lembra, a nossa transação, que a gente viu ali como requisito técnico também, ela vai ter esse payload. Então, a gente já sabe ali a quantidade mínima de campos que a nossa entidade vai precisar ter. Então, eu vou lá dentro do meu projeto e eu vou criar essa entidade de transação. Então, eu vou parar aqui a minha aplicação e dentro do pacote de Entity, a gente vai criar mais uma classe que vai ser a Transaction. Ou melhor, vou mudar aqui para Transfer. Então, beleza, a gente já tem a nossa entity aqui, então vai ser @entity table name tb transfer. Aqui vai ser um private. Vou deixar até como UID, como é um ID de transferência para ser mais seguro. Então vai ser transfer ID, ou melhor, vou deixar só como ID aqui. Vou chamar de ID generated value strategy UID. E aqui a gente vai precisar ter aqueles 3 campos: o valor da transferência, quem está enviando e quem está recebendo. Então eu vou criar aqui um private wallet
que vai ser o sender. Eu vou criar mais um private wallet, que vai ser o receiver. E mais um private big decimal, que vai ser aqui o value. Então esses campos aqui de sender e receiver, a gente vai precisar fazer ali os relacionamentos. Então aqui vai ser um many to one. Então vários wallets só vão poder ter uma transação aqui em específico que a gente está dizendo. Então a gente vai colocar aqui um join column, vai ser o wallet sender ID. Só vou colocar aqui como name, né? E aqui embaixo vai ser também um many to one, que vai ser um join column, que vai ser o wallet receiver ID. Então, para fechar, aqui embaixo eu vou colocar mais uma column, que vai ser aqui value. Então, beleza. Dessa forma aqui eu vou criar um construtor vazio e eu já vou criar aqui também os getters e setters para a gente ter ali como o JPA interagir com essa nossa entidade. Então, bora reiniciar o projeto aqui para a gente ver se o JPA ele já vai criar essa tabela direitinho ali dentro do nosso banco. Então, beleza, parece que ele já criou, olhando aqui no log, mas vamos dar uma conferida aqui no nosso banco de dados. Então, a gente dá um refresh e já aparece ali a nossa tabela de transferência. Então, a gente já tem o ID, o valor da transferência, e o Wallet Receiver ID e o Sender ID. Então, beleza, a gente já mapeou a entidade aqui, ela já está toda certinha aqui na nossa base. Vamos voltar para a lista de tarefas, então a gente já marca como concluída esse mapeamento aqui da nossa entidade. O próximo ponto aqui que a gente vai precisar fazer é criar um mock aqui para a gente simular, né, aquele autorizador externo e aquele notificador externo. Se você está fazendo ali o desafio do PicPay e você vai no repositório deles, eles deixam alguns links aqui referente a esses dois serviços. Porém, na maioria das vezes, esses mocks ali eles acabam expirando. Então, para o vídeo de hoje aqui, você não tem nenhum problema, caso esse mock não exista mais, eu vou te ensinar como que você consegue criar esse mock para a gente poder simular esses nossos serviços ali de autorizador e notificador externo. Então, para a gente poder fazer isso, o link também já vai estar aqui na descrição, a gente acessa esse site do designermock.io. Assim que você entrar, você consegue apertar aqui no botão de começar a fazer um design de um novo mock. Então, você aperta aqui New Mock e a gente vai retornar aqui, por exemplo, eu vou botar um booleano, né? Por exemplo, só success true. Ou melhor, authorized, né? Authorized true. Então esse aqui vai ser um mock do nosso serviço autorizador. Então depois de você preencher esse mock aqui, basicamente a gente está dizendo que ele vai retornar um 200. Quando receber qualquer requisição ali, ele já vai retornar um authorized true. Para a gente gerar um mock aqui, você aperta no final Generate MyHTTP Response. Assim que você aperta, ele vai gerar aqui uma URL do seu mock. Você copia ela e a gente já vai cadastrar ela aqui dentro do nosso projeto. Então aqui dentro do teu Application Property, você cria mais uma propriedade, por exemplo, Client, Authorization, Service.url e a gente vai colocar esse link aqui do serviço de autorização externo ali, por exemplo. Então esse aqui é o nosso mock ali do serviço de autorização. Vamos criar mais um mock aqui para a gente criar do serviço ali de notificação. Então o serviço de notificação vai ser a mesma coisa. Você aperta aqui em cima em New Mock, né, para poder criar mais um. E aqui o retorno, você pode retornar qualquer coisa. Eu vou deixar como um body vazio. Em tese vai ser um 200 ok. E se ele retornar isso é porque o serviço funcionou. Então aqui para esse nosso serviço de notificação é a mesma coisa. Aperta em Generate MyHTTP Response. E com isso a gente copia esse novo link que ele gerou aqui. A gente vai lá para o projeto e a gente coloca aqui embaixo client.notification service.url e a gente já coloca ali o link do nosso outro mock. Então beleza, voltando lá para a lista de tarefas, a gente vai ver que o mock aqui a gente já conseguiu criar. Agora a gente vai fazer a implementação, o nosso código Java que vai chamar esses dois serviços. Então para poder chamar uma API externa, a gente vai estar aqui utilizando o OpenFang. Para a gente poder habilitar o OpenFang e implementar ali dentro do projeto, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente precisa vir aqui no projeto principal, na classe main, né, no PicPay Application, e eu vou colocar o Enable Fang Client. Dessa forma aqui, o nosso projeto já vai estar habilitado para poder utilizar os Fang Clients. Depois disso aqui, eu vou criar mais um pacote dentro do nosso projeto, que eu vou chamar de Client, e aqui dentro eu vou criar o Authorization Client. Esse cara aqui ele vai ser uma interface, e aqui dentro dessa interface a gente vai colocar a annotation Fang Client. Dentro dessa annotation, a gente vai colocar aqui o campo URL e a gente vai copiar a propriedade que estava aqui dentro do nosso property. Então a gente copia todo esse nome aqui certinho. E lá dentro do nosso Authorization Client, a gente vai criar aqui
a seguinte estrutura, URL, aí tu abre aqui o cifrão e abre e fecha chaves, e você coloca o valor ali da propriedade do Application Property. Então dessa forma, ele vai conseguir entender de pegar o valor de lá. Beleza, para a gente poder chamar ali o serviço de autorização, basicamente vai ser uma consulta. Então vamos fazer aqui um getMapping, e ele vai retornar, a gente pode colocar aqui um DTO dentro do pacote, né? Então DTO, eu vou criar um authorization response, por exemplo, vai ser um record, que ele vai retornar se está authorized ou não. Então a gente já vai ter um booleano ali. Então vai ser um response entity, por exemplo, authorized, ou melhor, authorization response. Então a gente vai colocar aqui como is authorized, e esse aqui vai ser o nosso método. Então essa implementação aqui, ele vai fazer um get naquela URL, e ele vai retornar aqui dentro do nosso response entity com aquele booleano. Então aqui a gente já criou o nosso serviço de autorização. Vamos criar aqui a nossa service. Então a gente vai ter o authorization service, que vai ser uma service aqui, que ela vai ter como injeção de dependência, então private final authorization client. Então a gente já vai ter o nosso client aqui injetado, e ele vai ter um booleano is authorized. Então aqui, como exemplo, a gente poderia receber a transferência que a gente está fazendo ali em questão. Então eu vou deixar aqui como transfer, por exemplo, e depois a gente modifica isso aqui se for o caso também. Mas basicamente essa implementação, a gente vai ter aqui o nosso response do nosso authorization client.isAuthorize, e ele vai retornar basicamente aquele response entity com o payload dentro. Então a gente poderia fazer se a resposta, a gente vê o status code, né, isError, a gente joga um PicPay exception. Então, PicPay, exception. Se não, a gente vai jogar aqui um response.getBody e a gente joga o retorno de exatamente aquele campo authorized. Então, é aquele campo booleano que a gente vai estar retornando aqui. Então, nesse caso, se for um 200, ok, a gente vai estar retornando aquele booleano, que depois a nossa service vai saber lidar com isso. Então, o serviço de autorização aqui, ele está ok. Agora a gente precisa fazer o nosso serviço ali de notificação. Então, para isso, a gente vai criar mais um client aqui dentro do projeto, que vai ser o Notification Client, que também vai ser uma interface. A gente faz o mesmo padrão, Fang Client, a URL vai ser com aquele padrão, né? E a gente copia a propriedade aqui do nosso Application Property. Então, a gente copia isso tudo aqui, coloca aqui, e a gente vai fazer, para mandar uma notificação, um post mapping. Então, basicamente, a gente vai fazer uma requisição post, para ele, em tese, fazer ali a notificação. Então, ali o nosso post mapping vai ser um response entity também como retorno. Como a gente não vai ter um body de retorno, eu vou deixar aqui como void, e o nome do método vai ser send notification. E esse cara aqui, ele pode receber ali o nosso transfer, que é a nossa entidade ali de transferência. Então, como isso aqui vai no body, a gente vai colocar aqui um request body, para poder indicar que o transfer a gente vai estar mandando ali para esse serviço de notificação. Então, beleza, com esse client aqui já criado, vamos agora criar uma service de notificação. Então vai ser notification service, que ela vai ser uma @service, e ela vai receber como dependência aqui também nosso notification client. Então eu já vou fazer a injeção de dependência aqui via construtor, e aqui a gente vai ter um método void, que vai ser send notification, que a gente pode receber como parâmetro a transferência ali em questão. Aqui dentro a gente vai fazer um notification client.sendNotification, passando a própria transferência. Mas como a gente viu, o serviço de notificação ali ele pode ser meio instável, então ele pode estar fora do ar no momento. Então eu vou fazer um try-catch aqui, só para a gente identificar, caso aconteça algum problema, a gente tem um log disso aqui, mas isso não deveria impedir a transação ali de ser realizada. Então, para a gente poder estar efetuando um log ali quando aconteça algum tipo de problema, eu vou criar um logger dentro dessa classe aqui. Então vai ser um private static final logger. Eu vou estar utilizando aqui do SLF4j. Eu não vou usar aqui do log4j, vou usar desse aqui, que eu prefiro. E aqui a gente vai definir ele como logger. E depois a gente chama aqui logger factory, também desse SLF4j. E a gente faz aqui um getLogger. Para isso a gente passa o nome dessa nossa service.class. E com isso a gente já tem a instância do nosso logger aqui criada. Então aqui embaixo, quando der problema, a gente vai dar um logger erro. Então error while sending notification. E aqui a gente coloca a nossa exception como parâmetro. Então só vamos fazer um logger info aqui antes. Então sending notification, por exemplo. Então aqui a gente está indicando que a gente está mandando notificação. E aqui se der alguma exception, a gente vai dar um log de erro.
Mas o interessante aqui é que o send notification ele vai retornar um response entity. Então aqui eu vou capturar esse retorno, então vou deixar como response, e eu vou fazer uma condicional. Se response get status code is erro, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou indicar aqui um log de erro, indicando que a requisição falhou, mas eu não vou falhar a execução por completo. Só vou indicar aqui que o status foi diferente de 200. Então eu vou colocar aqui, error send notification, status code is not ok. Então beleza, o nosso serviço de notificação aqui está construído, a gente já fez ali também o serviço de autorização, então o que a gente precisa fazer agora é a funcionalidade de transação, que é a parte principal desse desafio. Então já vamos criar aqui a nossa controller, que vai ser uma transfer controller, vai ser uma REST controller, e a gente vai precisar implementar aquele contrato, né, que a gente viu lá no início do desafio. Então aqui a gente vai precisar ter um private final, e eu já vou criar aqui uma transfer service, então transfer service, que vai ser uma @service, e a gente já injeta aqui na nossa controller, então transfer service, beleza, vai ser via construtor, fechado, vai ser um post mapping naquela rota, /transfer, e a gente vai precisar retornar aqui um response entity, né, da entidade transfer, só para poder dar um exemplificado do que a gente de fato transferiu, e aqui o nome do método vai ser transfer. O nosso request body vai ser aquele contrato que a gente viu no começo do desafio, então a gente vai precisar criar um DTO. Então eu vou criar um DTO aqui, transfer DTO, que vai ser um record, que basicamente é um big decimal value. A gente vai precisar ter um long payer e um outro long aqui, que é o ID, né, do PI. Então o payer é o cara que está fazendo o pagamento e o PI é o cara que está recebendo ali o pagamento, e o valor é o valor que está sendo transferido ali entre os dois. Então, para a gente já fazer algumas validações aqui, eu já vou colocar um decimal min de 0.101, por exemplo, aqui. Então esse aqui é o valor mínimo que dá para transferir entre esses dois caras. E esse cara aqui eu vou colocar como not null, e esse outro cara aqui também. Então esses dois campos aqui, eles também são obrigatórios. E na real faltou aqui em cima também, né, not null. Então beleza, o nosso transfer DTO aqui está pronto. Então vai ser transfer DTO, que vai ser só como DTO aqui, né? E a gente não pode esquecer daquele @valid para ele poder fazer a validação daqueles campos que a gente definiu. Então aqui eu vou chamar a minha transfer service.transfer, passando ali o nosso DTO. Depois disso, eu vou receber aqui o nosso response e eu vou dar um return response entity.ok, passando ali o nosso response. Então esse nosso transfer service, ele vai precisar retornar um transfer, que é a nossa entity, né? E fazer a transferência aqui desse nosso DTO. Então vamos lá. O nosso serviço de transferência aqui, só para poder dar aquela relembrada, a gente vai precisar fazer a seguinte lógica. A gente vai receber ali, deixa eu só apresentar aqui para ficar melhor para a gente ver. A gente vai receber o pedido de transferência, a gente vai validar o tipo da carteira, lembrando que o usuário comum ele pode transferir e receber para qualquer um, mas o usuário do tipo lojista ele só pode receber dinheiro, ele não pode transferir. Então a gente vai ter que implementar essa lógica. Depois a gente vai validar o saldo, consulta o autorizador, fecha a transferência e por fim manda a notificação para quem está recebendo o dinheiro. Então para a gente fazer isso tudo, vamos lá, um passo de cada vez. A gente vem aqui e cria a injeção de dependência dos nossos serviços. Então notificação service, vai ser um private final authorization service, e eu preciso do meu repository também da transação. Então vai ser uma interface aqui que eu vou criar, transfer repository, que vai estender o JPA repository, que vai receber o transfer, que o meu ID aqui é do tipo UID. Então aqui a gente volta lá para o transfer service e a gente vai criar um private final, transfer repository, transfer repository. Então beleza, depois que a gente tem todos esses caras aqui, a gente consegue criar um construtor com a injeção de dependência dessas classes. Então bora lá, para a gente poder fazer a transferência, antes a gente precisa validar se a pessoa que está querendo transferir e a pessoa destino, né, que vai receber a transferência, existem na nossa base. Então para isso a gente vai até precisar de mais uma implementação, que vai ser o wallet repository, e eu vou fazer a injeção de dependência dele aqui. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai validar basicamente essa existência. Então vai ser um find by ID, passando aqui o DTO da pessoa que está pagando, né? E se essa carteira não existir, a gente já vai jogar uma exception aqui. Então vai ser uma exception aqui de wallet not found exception.
A gente vai jogar esse cara, deixa eu só dar um new, né? E a gente cria essa exception aqui agora. Então lá dentro do nosso pacote de exception, a gente vai criar mais uma, que ela vai estender do PicPay exception. E como sempre, a gente vai dar aquele override aqui no método toProblemDetail. Então aqui dentro a gente vai instanciar então um ProblemDetail. Então ProblemDetail for status. Quando não existe aqui, eu vou jogar um unprocessable entity, né? Que é uma requisição. Aqui não faria tanto sentido a gente jogar um not found. E aqui a gente vai colocar como title wallet not found. E aqui a gente pode botar até um detail se a gente quiser. Tipo, there is no wallet with ID. E a gente pode concatenar aqui o wallet ID, indicando ali que não existe nenhuma carteira, né, com esse ID que a gente recebeu ali no request. Para passar esse wallet ID, a gente precisa aqui ter esse campo dentro da nossa exception. Então eu defino ela e eu recebo ali via construtor. Então voltando lá para nossa service, quando eu jogar essa exception aqui, eu poderia passar o DTO.pair, indicando ali que quando não existir a carteira, ele vai indicar exatamente qual carteira ali não existe das duas que foi enviada na transferência. Então beleza, se existir, a gente vai ter aqui o sender, a carteira que está enviando o dinheiro. A gente vai fazer a mesma lógica para a pessoa que está recebendo esse dinheiro. Então eu vou criar aqui embaixo o receiver e eu vou pegar aqui do PI. E aqui embaixo vai ser também o ID do PI. Beleza. Então aqui a gente já validou que o cara que está enviando e o cara que está recebendo existem. Então se eu chegar aqui no meu código, eu já tenho essas duas premissas ali feitas. Então agora a gente pode de fato ali fazer as validações da transferência. Então relembrando, o primeiro passo que a gente tem que fazer é validar o tipo da carteira. Então eu vou criar um método aqui, validateTransfer, passando a informação aqui da transferência, né? Eu vou trocar esse DTO aqui para transfer, DTO, então vai ser transfer DTO. E eu também vou estar passando aqui o sender. Então eu vou criar esse método aqui dentro da nossa service, e aqui dentro a gente vai fazer alguns ifs. Eu preciso ver ali se o wallet type é do tipo usuário, né? Se não é do tipo mesher. Então aqui a gente vai precisar implementar essa comparação. Então se o sender.is wallet type allowed, ou melhor, a gente pode colocar aqui is transfer allowed for wallet type. A gente pode fazer essa pergunta lá dentro para nossa int, e lá dentro a gente vai implementar essa comparação. Então eu vou jogar esse método ali para cima, só para ficar mais fácil aqui da gente entender. E para a gente saber se a transferência é permitida ou não, eu tenho que comparar se ele é do wallet type user. Então vai ser um this wallet type ponto equals, e eu comparo ali do meu wallet type ponto enum ponto user ponto get. E para eu poder fazer esse equals aqui, o ideal é que essa nossa classe wallet type, ela implementasse aqui também o equals e o hashcode, que a gente vai estar fazendo uma comparação ali de dois objetos. Então eu vou criar aqui o equals e hashcode, para não dar nenhum problema, e beleza. Então agora quando a gente fizer essa comparação ali entre esses dois objetos, a gente já sabe ali se a transferência é permitida, se for ali do tipo user. Então aqui dentro da nossa service, né, se a transferência é permitida, então aqui a gente poderia negar essa situação aqui. Então se a transferência não é permitida, a gente joga uma exception. Então throw new transfer not allowed for wallet type exception. Então aqui a gente pode criar essa exception aqui. Se você quiser criar uma exception com nome menor, fica à vontade. Eu prefiro assim porque fica mais intuitivo, né, do que de fato está acontecendo. Então eu vou criar essa exception, que vai estender ali do PicPay exception. E aqui eu vou dar aquele override no nosso toProblemDetail. Então aqui dentro a gente vai criar então o nosso ProblemDetail for status. Eu vou chamar aqui de unprocessable entity, que é uma regra de negócio, né, que a gente vai estar estourando. Então vai ser um return ProblemDetail. Vou setar aqui como um title transfer not allowed for the wallet type. Ou melhor, a gente pode até mudar, né? This wallet type is not allowed to transfer. Então aqui a gente está indicando que a carteira, né, que está tentando transferir não é permitido ali fazer transferência. Então deixa eu limpar aqui os imports. Então vamos voltar lá para a gente poder jogar essa exception. Então a gente vai dar um import aqui e beleza. A gente está vendo, se não é permitido, a gente já joga essa exceção e a gente já vai travar aqui o fluxo.
Então, beleza, a próxima validação que a gente vai precisar fazer, relembrando aqui, é validar o saldo. Então, tem que validar se o saldo da pessoa que está querendo transferir não é menor que o valor que ele está querendo ali transferir, por exemplo. Então, a gente vai precisar fazer um if sender is balance bigger than, e aqui eu passo o transfer dto.value. Então, se não é maior do que esse valor, a gente vai jogar ali um determinado problema. Então a gente joga esse método lá para cima para poder facilitar aqui a leitura. E aqui a gente vai fazer uma comparação. Então this balance, eu vou chamar aqui um double value maior do que value.double value. E beleza, então se o saldo ali da pessoa que está querendo transferir é maior, então a gente vai retornar aqui como true. Então aqui na nossa service ele está comparando, né, se o saldo é maior. Se não for maior, ele vai jogar um erro. Então como a gente está até fazendo uma comparação de maior ou igual, então é bigger, ou melhor, na real é greater, or equal, ou melhor, é equal, or greater than. Então aqui a gente está fazendo uma comparação se o saldo dele é maior ou igual ali àquele valor. Se não for, a gente não pode permitir a transferência. Então a gente vai jogar uma nova exception aqui, insufficient balance exception. Então aqui é basicamente porque ele não tem saldo suficiente. Então vou passar aqui o transfer.value. Então vamos criar essa exception aqui também. Vai ser lá dentro do nosso pacote. Então vai ser insufficient balance exception. Vai estender ali do PicPay exception. E a gente vai fazer um override, né, no seu método toProblemDetails. Então aqui a gente já vai criar o nosso PB, que ele vai ser um ProblemDetail.forStatus HTTP status unprocessableEnt, que também é uma regra de negócio. Eu vou dar um return como PB. E a gente pode botar aqui um pb.set title insufficient balance. E aqui no detalhe a gente pode até colocar, por exemplo, you cannot transfer a value bigger than your current balance. Indicando aqui todos os detalhes para esse cliente caso ele tenha ali a sua transferência negada. Então beleza, vamos copiar o nome dessa exception, a gente volta lá na nossa service e a gente vai fazer esse import. Deixa eu só ver se o nome está certo aqui, se eu coloquei o mesmo nome, beleza. O import que não estava indo, não sei porquê, então vai ser insufficient balance exception, beleza. E não tem nenhum parâmetro aqui, né? É verdade, a gente não criou ali no construtor. Mas tá de boa, eu acho que a mensagem ali já ficou intuitiva o suficiente. Então aqui a gente já fez aquela nossa segunda validação, que é validar o saldo. Agora a gente precisa consultar ali o autorizador externo. Então aqui a gente faz mais uma validação. Se a gente usa aqui o authorization service isAuthorized e a gente precisa passar uma transfer aqui, eu poderia até trocar esse parâmetro para o transfer DTO. Então eu vou alterar esse contrato aqui do nosso authorization service, que é basicamente um exemplo, né? Qualquer coisa a gente poderia mudar essa implementação aqui se fosse um serviço verdadeiro. Mas voltando lá, se tiver autorizado, a gente segue, então aqui a gente vai negar também. Se não tiver autorizado, a gente joga mais uma exception. Então transfer not authorized exception. E com isso a gente pode criar mais uma exceção lá dentro do nosso projeto. Então transfer not authorized, PicPay exception. A gente vai fazer aqui um override, né, daquele método. Então pb ProblemDetail forStatus HTTP status unprocessableEntity, e a gente vai retornar aqui um PB indicando que transfer not authorized. E aqui no detail a gente pode até colocar, né? Por exemplo, authorization service not authorized this transfer, por exemplo. Então aqui a gente está dando todos os detalhes do porquê a transação ali não foi autorizada. Então a gente finaliza aqui importando e beleza. Aqui a gente já fez todas as validações que a gente precisa ali para poder fazer a nossa transferência. Então agora a gente já está no momento ali de realizar a transferência. Então para poder fazer a transferência a gente precisa debitar, então fazer um débito aqui da pessoa que está enviando, e a pessoa que está recebendo a gente precisa fazer ali um crédito. Então seria basicamente isso aqui. Então credit e um debit ali. Então eu vou passar os valores e eu implemento esse método lá dentro da entity. Então vai ser transfer dto.value, transfer dto.value,
E essa lógica aqui a gente vai criar lá dentro da int. Então o debit, ele vai ser basicamente this.balance menos, e eu passo aqui o valor. Então ele está subtraindo aqui o valor aqui do saldo dessa minha wallet. E o outro método é o credit, né? Então credit, e aqui a gente vai fazer um add para ele poder adicionar. Então só fazer isso aqui a gente estaria alterando esse valor. O que a gente precisa fazer é um this.balance receber esse novo valor. Então o balance vai ser atualizada para receber esse valor aqui após essa modificação. Então a gente vai estar atualizando, né, o valor ali do saldo dessa entidade aqui. Então beleza, vamos voltar lá para nossa service para a gente ver como é que tá. Beleza, o erro aqui já passou, porque esses métodos agora existem. E agora a gente precisa fazer de fato a transferência. Então vamos criar lá dentro da nossa int de transferência. Deixa eu só fechar isso aqui e entender o porquê ele está reclamando. Eu acho que o IntelliJ tá louco. Ah, não. Aqui tá faltando um return, né? Vou dar um return PB aqui do nosso wallet not found, que a gente ainda não fez esse teste. Mas beleza. Lá dentro do transfer service, a gente vai precisar instanciar a nossa transação. Então eu vou abrir aqui a nossa int de transfer e eu vou criar um construtor recebendo como parâmetro o sender, o receiver e o valor. Então eu vou ter um construtor com esses três campos aqui e lá dentro da minha transfer service eu vou criar essa entidade de transferência. Então, new transfer, passando o sender, o receiver e o transfer de to.value. Então, com a entidade aqui criada, agora a gente já pode chamar o transfer repository para fazer um save, passando aqui o transfer. E caso a gente consiga persistir, a gente vai no wallet repository e a gente atualiza também o saldo ali do sender e a gente atualiza ali também do receiver. Então, acho que até para ajustar a ordem aqui, eu acho que faz sentido a gente debitar, depois creditar e depois finalizar ali salvando essa transferência. Então beleza, depois que a gente tem isso aqui, a gente pode criar aqui como transfer result, por exemplo, e eu vou dar um return aqui no nosso método. O que a gente tem que lembrar, olhando lá os nossos requisitos, né, é que a gente precisa enviar a notificação do recebimento, então a gente vai precisar fazer essa notificação aqui, lembrando ali que é um serviço que pode estar indisponível ou estável. E mais um ponto que a gente precisa se atentar aqui é que isso tudo ele precisa estar dentro de uma transação. Então, quando a gente fizer uma transferência, se tiver algum erro ali nesse meio tempo, a gente precisa fazer um rollback, ou seja, manter o estado original de como a gente encontrou aquelas entidades. Para a gente poder fazer isso tudo no nível de transação, lá dentro do nosso projeto, a gente vai utilizar uma annotation aqui, transactional. Essa annotation ela vai garantir que isso tudo aqui está sendo feito dentro de uma transação só no banco de dados. Então, quando ele for, de fato, fazer o commit final, ele só vai fazer se tudo der certo. Se esse método aqui jogar um exception, esse commit ele não vai ser realizado e todas as alterações ali vão ser desfeitas. Então, beleza, a gente já garantiu aqui que é uma transação. Então, agora para fechar, a gente só precisa fazer o envio ali da notificação. E como a gente sabe que o serviço ali ele pode ser meio instável, a gente vai fazer o envio aqui de uma forma assíncrona. Então, para isso, eu vou estar utilizando aqui o completablefuture.runAsync. E aqui eu vou passar o método que vai rodar de forma assíncrona. Basicamente, a gente chamar o notification service enviando ali o nosso resultado da transação. Então, dessa forma aqui, a gente vai estar criando uma nova thread para poder fazer o envio da notificação. E se acontecer algum tipo de problema, ela não vai impactar o nosso fluxo aqui original. Então, beleza, parece que essa nossa lógica aqui ela está completa, parece que está finalizada. Vamos voltar para a lista de tarefas para a gente poder marcar aqui que a gente fechou essa funcionalidade. Agora a gente precisa testar e ver se realmente está tudo funcionando. Então, para a gente poder testar aqui, eu vou lá dentro do nosso banco de dados e eu vou alterar o saldo de algumas carteiras aqui na mão. Então, eu vou aumentar o saldo dessa carteira número 1 e vou dar um apply aqui para a gente poder ter já um saldo, né, dentro dessa carteira. E eu vou tentar fazer a transferência desses valores para as outras carteiras aqui. Então, vamos abrir aqui o nosso Bruno e a gente vai criar mais um request aqui, que vai ser o de transfer. E aqui dentro a gente vai fazer um /transfer. Esse cara vai receber uma requisição que vai ser o value, o payer e o payee, que é o cara que está recebendo ali a transação. Então o payee vai ser 3, o payer vai ser 1 e o valor aqui eu vou deixar como 20, por exemplo. Então antes da gente mandar essa requisição, vamos subir ali o nosso projeto para a gente já começar a testar isso aqui. Então parece que deu um erro aqui no nosso projeto, vamos dar uma olhadinha do que foi. Basicamente ele está reclamando ali que no nosso Fang Client a gente precisa definir um nome. Então vamos lá definir rapidinho isso aqui. O Authorization Client, a gente vai colocar um name nele, né? Então vai ser name, Authorization, vou até copiar daqui de baixo, né? Authorization Client. E o Notification Client também vai ter o seu name.
notification client. Vamos dar um rerun aqui no projeto para ver se vai aparecer algum outro erro ou se a gente já passou por isso tudo aqui. Beleza, parece que o projeto subiu numa boa. Vamos agora fazer a transferência. Então vou mandar o request aqui e parece que ele fez de fato a transferência. Então o meu saldo aqui, ele agora é 20 e o saldo aqui do receiver 3 é 20 também. Se eu atualizar a minha base, né, e fizer uma query aqui, pensando bem, eu acho que tem alguma coisa errada ali na lógica, porque o nosso saldo era 50 e a gente transferiu 20, então esse saldo aqui ele deveria estar 30 e não 20, porque a gente diminuiu 20, né, de 50 deveria estar 30 aqui, por exemplo. Se a gente for revisar um pouco no código aqui, eu acho que tem algum problema na nossa lógica aqui de debit e credit. A lógica de debit aqui provavelmente ela está errada. Esse min aqui ele não subtrai ali desse valor. O correto aqui seria utilizar esse subtract. E o add aqui parece que ele está certinho. Então vou rodar aqui o projeto, vou resetar a massa ali para a gente fazer mais um teste. Então vou voltar aqui para esse wallet. Então a gente está com um balance de 20 e aqui a gente tem um destino de 20. Eu vou fazer mais uma transferência aqui de 20 para ver o que vai acontecer. Então, fazendo essa transferência aqui, ele está indicando aqui que o saldo da pessoa que está enviando está 0 e o saldo da pessoa que está recebendo ali está 40, está certinho. Então, realmente tinha um furo ali naquela lógica, ainda bem que a gente testou aqui para poder pegar. Se a gente for olhar lá na base, a gente tem aqui a nossa tabela de transferência, que ela já está cadastrando ali o histórico de todas as transferências que estão sendo feitas aqui dentro do nosso projeto. Então, se a gente quiser, por exemplo, eu posso voltar com o balance desse cara aqui, da carteira 1, né, para 50, eu vou dar um apply aqui só para a gente poder testar, e eu vou fazer de novo aquela transferência de R$20. Então, se eu fizer esse envio aqui, o meu saldo ali antes ele era 50, agora se eu fizer um request, o saldo aqui agora tá 30, tá certinho, e aquele saldo ali tá incrementando. Então, era realmente aquele furo ali, na lógica de credit e debit, que a gente já ajustou. Então, mais um ponto que a gente tem que validar aqui é tentar fazer uma transferência para uma pessoa que não pode. Então, a gente pode utilizar aqui a Maria, que ela é daquele user type do tipo Merchant, que é do tipo 2. Em tese, ela só pode receber transferência, ela não pode fazer. Então, eu vou colocar como payer aqui o 3 e o destino 1, e eu vou tentar transferir todo o seu valor. Então, ela tem um saldo aqui de 60, vou transferir tudo até para o usuário número 2 ali. Então, vai ser de 3 para o 2, transferindo ali R$60. Que é o que ela tem ali na base. Se eu tentar transferir, a gente já recebe um erro aqui, ó, indicando que esse wallet type não é permitido para fazer transferência. Então, show de bola, o nosso projeto já está validando isso aqui certinho. Vamos fazer mais uma validação das nossas regras ali, que é a questão do valor de transferência maior do que o saldo da conta. Então, o saldo da conta desse usuário 1 é de 30, eu vou tentar transferir um valor maior para esse usuário número 2. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 1.000. Se eu tentar fazer essa transferência, ele está indicando aqui que eu não tenho saldo. Então ele já dá a mensagem detalhada, então o nosso projeto aqui ele já está tratando muito bem esses cenários ali de exceção. Então só para a gente fechar as validações, se eu tirar todos os atributos aqui do request e mandar, ele também já cai naquela validação que a gente fez no começo do vídeo, indicando quais são os campos obrigatórios. O interessante é que até mesmo aquela validação de transferência com valor mínimo, ele também já estaria fazendo. Se eu tentar transferir um valor de 0 e mandar, ele vai indicar aqui que o valor tem que ser maior do que 1 centavo, por exemplo. Então esse projeto aqui foi bem completo, vamos voltar para estas tarefas para saber se a gente tem mais alguma coisa para fazer. Basicamente a gente já validou o tratamento de exceções aqui, a gente já fez esse teste e a gente até mesmo já aplicou o projeto de login ali aqui dentro do nosso PicPay simplificado, esse desafio back-end, e a gente acabou não utilizando o Log4j, a gente utilizou o SL4j, que na minha visão acaba ficando mais intuitivo ali pra gente. Então só pra gente dar uma acompanhada nesse log, se a gente for vir aqui no projeto, a gente consegue ver, ó, que ele tá indicando aqui que ele tá enviando notificações. Então a gente realmente, se tiver algum problema ali com o serviço de notificação, a gente vai ver isso aqui dentro do log. Então a gente já fechou a questão de login aqui também. Então pro vídeo de hoje era isso, pessoal. Eu espero de verdade que você tenha gostado do desafio. A gente atuou com diversos conceitos aqui interessantes que você utiliza numa aplicação no mundo real. Então se você quiser pegar esse projeto aqui e evoluir, eu tenho algumas sugestões. Tenta fazer uma funcionalidade ali de depósito, de saque, uma funcionalidade ali de extrato para você listar todas as transferências dentro da conta. Então você consegue pegar esse projeto aqui e evoluir e aprender bastante. Se você fizer isso, manda pra gente que eu quero dar uma olhada no seu código e ver como que estão as coisas por aí. Então era isso, eu espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.